Bom dia para todos, glória a Jesus, bom dia, graças a Deus, estamos aí reunidos na presença de Deus, junto aos nossos irmãos, nesse momento de comunhão, para prestarmos culto de adoração ao nosso Deus. Vamos nos colocar de pé e ligarmos aí agora no trono da graça de Deus, onde o nosso Jesus amado está ali, à direita do Pai, o Espírito Santo aqui conosco, intercedendo, para que possamos, nesse momento, desligar das coisas que ficam por aqui, ligarmos nas coisas espirituais, agradecermos pelas maravilhas que o Senhor já tem operado, confiarmos que aquilo que nós precisamos já está a caminho, porque o Senhor tem trabalhado por nós, graças a Deus. Nenhuma palavra em vão, temos aprendido isso. Aprendemos isso aí no domingo passado, aí, que o Senhor, o Jesus, está em toda a história, né? Toda a história, desde o início, Ele está presente. Então Ele sabe o que eu e você precisamos. Então confia, glória a Jesus. Nele a gente pode confiar, e tudo que pedimos no nome dEle, aquele que fez todas as coisas por nós, que se esvaziou do trono por nós, para nos dar todas as coisas, podemos clamar no seu nome e sermos atendidos. Então vamos desligar das coisas dessa vida, daquilo que você deixou em casa, o que aconteceu no caminho. Aqui é momento de nós entrarmos numa outra dimensão, na dimensão da fé em Cristo Jesus, para que nós possamos nos elevar espiritualmente, para que possamos estar cheios, alimentados, para resistir aos dias maus que certamente estão aí fora. Amém? Não é verdade? Não é que nós queremos que eles aconteçam, é porque simplesmente eles estão aí, porque esse tempo que nós vivemos, essa terra que nós vivemos, ela é corruptível. O nosso lugar não é este. Bendito e eterno Pai, glória a Deus, nós te agradecemos. Antes de tudo, agradecemos por termos chegado até aqui, como a sua palavra, até aqui o Senhor nos ajudou, e sabemos que certamente o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Então nessa manhã, meu Deus, nós nos colocamos diante do Senhor aqui para adorarmos, para prestarmos culto, um culto vivo, um culto racional, um culto, ó Deus, desprendido, Pai, do nosso ego, desprendido, ó Deus, de bajulação, de interesses, mas de dentro do nosso coração, meu Pai, reconhecemos o poder do Senhor sobre nossas vidas. Reconhecemos que é o Senhor, meu Deus, que tem nos sustentado. É o Senhor, meu Deus, que nos trouxe até aqui. É o Senhor que vai nos conduzir de onde estamos adiante. É o Senhor que vai nos dar a vitória. É o Senhor, meu Deus, que nos abraça, que nos toma pela mão, que nos conduz, que fala aos nossos corações, nos ensina a verdadeira sabedoria. Então, meu Deus, que possamos, ó Pai, abrir nossos olhos espirituais, possamos esquecer, ó Deus, um pouco daquilo que nós vemos com os olhos, daquilo que está diante de nós, daquilo que podemos tocar, porque tudo que é visível passa, mas aquelas coisas que nós não vemos, ó Deus, são as eternas, são espirituais. E sabemos, ó Deus, que o Senhor tem preparado para nós aquilo que o olho não viu, aquilo que nós não sentimos,
Então que nós possamos ser despertados nesta manhã, ser despertado cada dia por sua palavra, pela oração, pela prática de leitura da sua palavra, nosso devocional diário, Deus, possa elevar os nossos pensamentos, de forma que possamos, ó Deus, entender que aqui, ó Deus, estamos diante de coisas que passam, de coisas que não são eternas, de coisas que têm valores limitados. Pai, te agradecemos por tudo, agradecemos por essa comunidade, por essa porta aberta, pelas pessoas aqui reunidas, Pai querido, por aqueles que porventura estejam a caminho, por aqueles, ó Deus, que vão participar conosco, ó Deus, hoje ou, ó Deus, outro dia, aqueles que também se ligarão, ó Deus, conosco, nesse propósito de olhar exclusivamente para o Senhor Jesus, de reconhecermos o seu poderio, o seu sacrifício para que nós pudéssemos aqui estar. Pai, aqueles que vão nos ouvir pela mensagem no vídeo, todos esses, ó Deus, sejam contemplados, ó Deus, possam sentir, ó Deus, o Espírito tocá-los de dentro para fora, possam sentir, ó Deus, a sua doce mão, as suas doces palavras, a sua doce presença, como nós temos sentido. São muitas coisas, ó Pai, para nós agradecermos. São muitas coisas, ó Deus, que provam que o Senhor está conosco. Queremos ser gratos por isso. Ó Pai querido, fala nesses corações nesta manhã, que ninguém saia daqui, ó Pai, como estão entrando, mas que saiamos melhores, saiamos renovados, saiamos inspirados e possamos sair daqui também bem alimentados, ó Deus, ó Pai, pela ceia do Senhor aqui representada por este pão, por este cálice, que representam muito bem, ó Deus, o corpo do Senhor ali dado por nós, levando as nossas enfermidades, nossas dores, ó Pai. O sangue do Senhor que cobriu os nossos pecados, nos lavou ao ponto de hoje. Os nossos pecados, ó Deus, ó meu Pai, terem sido expirados de nós, de forma que hoje o Pai pode nos ver, ó Deus, através desse sacrifício, purificados, justificados, santificados, como diz a sua palavra. Que cada dia possamos, ó Deus, crescer pela graça nessa santificação. Não por nós mesmos, porque somos falhos. E por esse motivo muitos, ó Pai, têm desistido, porque não é apegando a nossa força, ao nosso braço, que chegamos até o Senhor. Todos que assim fizeram, falharam, mas nós, ó Deus, queremos ser gratos, queremos reconhecer que é pelas mãos estendidas do Senhor, é pelo sangue do Senhor, é pela palavra do Senhor, é por essa água, é pelo Teu Espírito, não é por força, é pelo Teu Espírito. Que nessa manhã, Pai, possamos estar aqui certos disso, convencidos disso. E como aquele filho que voltou para o seu pai, possamos simplesmente estar nos braços do Senhor, confiantes, desprendidos, ó Deus, das nossas razões humanas, mas confiantes, ó Deus, no seu favor, confiantes no seu poder, confiantes naquilo que o Senhor faz. Então nessa manhã, Pai, é que nós elevamos os nossos olhos ao Senhor nesse momento, Pai, de oração. Esse momento que nós nos desprendemos de nós,
daquilo que somos, daquilo que tocamos, daquilo que pensamos ser, ó Deus, suficiente para confiar inteiramente no Senhor. Tira, Senhor Deus, do nosso meio, ó Pai, aquilo que não convém ao Senhor, aquilo que não é bom para nós, que possamos ter olhos abertos para ver aqueles, ó Deus, aqueles entraves, aquelas pedras que o inimigo coloca para nos fazer tropeçar, que os nossos olhos estejam abertos para ver, para que possamos, ó Deus, ser instrumentos nas mãos do Senhor. É isso que nós queremos, é disso que precisamos. Oh Pai, nós não precisamos de bens, nós não precisamos, ó Deus, de coisas, nós precisamos do Senhor, porque o Senhor nos dá tudo aquilo que nós, ó Deus, realmente, aquilo que, ó Deus, é necessário para a nossa sobrevivência, é necessário para a nossa existência. E se nós, ó Deus, confiarmos nisso, olhando para Ti, buscando o Senhor em primeiro lugar, nós viveremos uma vida que vale a pena. Viveremos, ó Deus, a verdadeira felicidade que não está em nós, não está na nossa, ó Deus, naquilo que nós fazemos, não está naquilo que nós achamos ser melhor. Ó Pai, rasgamos, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, o véu que possa ainda, Seu Deus, estar separando. Tiramos, ó Deus, a trave que ainda possa estar nos olhos, para vivermos para Ti. Essa é a nossa oração nessa manhã, ó Deus. É a nossa devoção ao Senhor nesta manhã, para que possamos, ó Pai, a partir de agora, vivermos para Ti, olharmos para o Senhor, ó Deus, e não somente aqui dentro, mas ao sairmos dali, mesmo diante dos problemas, mesmo diante dos enfrentamentos, possamos olhar além, que não fiquemos, ó Deus, enganados, não fiquemos, ó Deus, parados, sem ação. Pai, fala nos corações essa manhã, é o que nós temos buscado, é o que nós temos, ó Deus, precisado. Quantas vozes, ó Deus, para desanimar, quantas acusações do inimigo contra aqueles, ó Deus, que querem estar diante do Senhor, para fazer desistir, para dizer que não é possível, para dizer que eles não são capazes, para dizer que eles não são filhos, que não são tão bons quanto parecem. E nós não somos mesmo, Senhor. Que sejamos cientes disso. Não por nós, não é por nossa causa, é por Ti. E cientes disso, nós possamos, ó Deus, entender que não há culpa mais sobre nós que nos separe de Ti, se nós cremos verdadeiramente no Senhor. Se nós lavamos as nossas vestes no sangue do Senhor, se nós recebemos, ó Deus, se nós recebemos o Seu amor, se nós cremos no Senhor, se nós temos fé, a salvação é sim para nós. Oh Pai querido, fala em cada coração. Nós temos precisado, Deus, colocar diante do Senhor. E nessa manhã a nossa oração não é aquela oração, meu Deus, que fazemos, ó Pai, no sentido de chamar a atenção de pessoas. É um diálogo contigo, Pai. Pai, cada um nessa manhã eu creio que está abrindo o seu coração, está revelando, ó Pai, o que está na sua mente para o Senhor, porque sabemos que nós não temos o melhor para oferecer, nós não somos os melhores, mas nós temos a Ti, nós confiamos em Ti,
nós cremos no Senhor. Muito obrigado, Pai querido. Fala conosco que nessa manhã, toma a direção dessa reunião, que o Seu Espírito Santo esteja falando, que possamos louvar aqui com os nossos irmãos e irmãs, ó Deus, nessa manhã, possamos crer na oração, possamos nos fartar no alimento espiritual, ó Deus, o Pai aqui nos elementos representando o corpo e o sangue do Senhor, e possamos sair daqui crendo, confiantes, que não é por nós, é pelo Senhor, que somos lavados, deixamos para trás o nosso fardo, e somos mais do que vencedores. Essa é a oração que fazemos nessa manhã, de gratidão ao Senhor, e também, ó Deus, de pedidos, de súplica, por quem realmente pode fazer algo por nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar agora nesse momento. Vamos abrir o coração. Não importa o que você passou, não importa o que vem pela frente. Simplesmente adore. Adore. Que não seja só quem vai estar aqui louvando, não. Seja todos nós louvando e adorando ao Senhor. Amém? Vamos adorar? Glória a Jesus. Vamos adorar, irmãos e irmãs. É o trio parado em Cristo. Glória, glória a Deus. Bom dia, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Oh, amém, Senhor. Hoje é dia de ceia. Oh, glória. Que assim seja. Oh, pastor DJ, solta o som, pastor. Oh, glória a Deus. Somos raridades. Oh, somos espelho que reflete a imagem do Senhor. Ei, glória a Deus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo É imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor, você é precioso, mais raro que um ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. O mundo te fizer Cair. Oh, glória a Deus, Senhor. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso,
mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, oh, glória a Deus, Senhor. Oh, Pai maravilhoso, como está aqui, Pai. Está debaixo das tuas asas, no esconderijo do Senhor, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Oh, glória, glória, glória. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Nos olhos que o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chores que o mundo ainda não notou. Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Mesmo que o mundo te faça cair, Deus está aqui para te levantar, para te colocar de pé, em nome de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Amém? Oh, glória, glória, glória a Deus, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Palmas para Jesus. Oh, glória, 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 Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Oh, nós somos raridade. Glória, glória a Deus, Senhor. Oh, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, maravilha, Pai. Me conheces, sabes tudo que eu preciso Antes mesmo de eu falar. Oh, glória, Senhor Deus. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Senhor, que queremos, é que desejamos, Senhor, por isso que estamos Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei para te abraçar, meu Pai. meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso estar em ti, oh Pai. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu está em ti, vivo só pra ti. Tu sabes nosso coração, o Senhor nos ama, Pai, o Senhor nos protege, o Senhor nos Me guarda. conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Pai. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero
em estar perto de ti, Senhor. Aleluia! Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Oh, Pai! Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Dizemos só pra ti, Pai. Oh, Pai, o Senhor é minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, Pai. Oh, tudo que eu preciso, Pai. Tu és a minha herança, Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está Está em ti. Tudo que precisamos está em ti, Senhor. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Só é para ti, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Vivo só pra ti. Vivemos só pra ti. Oh, aleluia. Oh, Pai, aleluia. Oh, glória, glória a Deus, Senhor. Vamos para Jesus. Desperta a igreja, desperta que Cristo está aqui para nos iluminar, para nos proteger e nos guardar. Amém? Oh, glória, Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ei, Pai, é maravilhoso. Ei, oh, Pai. Amém. Ô, glória. Hoje a gente está querendo pregar. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Pode vir para cá que tem vaga. Glória a Jesus. Amém? Ei, coisa boa. Irmãos, é muito bom. A gente... É difícil falar, mas o pessoal, eu fico pensando, as pessoas acham que para ser feliz, você tem que ir lá na porta do bar, sentar lá, tem que ir para praia, para piscina. É bom também, muito bom. Mas adorar o Senhor é bom demais. Adorar o Senhor quando... E não é só quando tudo vai bem, não. Quando tudo vai bem, melhor ainda. Mas em todo tempo. Oh, aleluia! O coração se alegra. Poder começar a semana na presença de Deus. Oh, que maravilha! Irmãos, isso é muito bom, porque nós vamos encontrar força lá amanhã. Alguns aqui talvez não vão precisar amanhã, porque vai estar descansando, né? Tem feriado essa semana, aí alguns vão emendar, né? Outros já emendaram, mas uns vão estar na luta, outros vão estar descansando. Mas é importante estarmos nos enchendo, estarmos recebendo mais e mais de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre crer. Eu quero falar um pouquinho sobre como nós podemos viver melhor. E se posso dar um título à palavra, eu chamo essa palavra, eu dou o título a essa palavra: viva melhor, creia corretamente. Por quê? Porque eu tenho passado, tenho observado nos dias que nos antecedeu agora, nos últimos dias, quantas pessoas estão sofrendo por coisas que elas poderiam estar simplesmente usando como ponte ou passando por aquilo ali. Mas as pessoas consideram esses momentos como verdadeiros sofrimentos, como verdadeiras prisões. E sabe, muitos de nós aqui, graças a Deus, não passaram ainda por isso. Mas sabe aquele filme que você vê onde
o protagonista sofre tudo que você pode imaginar. Me veio aqui, quem já teve a oportunidade de ver, o Conde de Monte Cristo, né? Traído, levado ali a uma prisão, tudo parecia o fim. Sabe aquele momento que você acha que quando chegou no fim ainda tem mais um pouquinho? Quando tinha um irmão que eu conhecia muitos anos atrás, uma outra igreja que eu pertencia, e ele, coitadinho, você chegava, irmão, como é que o senhor está? Irmão, eu vou ser sincero, eu estou no fundo do poço. Ele falava assim com a gente, direto. E quando a gente pensava que ele tinha subido um pouquinho, ele conseguia ainda descer mais o fundo do poço ao final, né? Mas ele conseguia cavucar o poço. Se é que você me entende. Tem pessoas assim, irmão. Eu tenho visto nesses dias pessoas assim. Ele consegue chegar no fundo do poço. E isso aí não é uma particularidade, não é um privilégio de uns. Todos nós já tivemos o nosso momento. Quem aqui já não chegou no fundo do seu poço? Sabe, aquele lugar que você não tem mais nada o que fazer. Não tem uma ferramenta, não tem uma escada, não tem uma corda, é escuro. É isso, irmão, é representação, né? A palavra tem muito disso, a gente precisa entender um pouquinho, compreender aí a simbologia da mensagem, para a gente poder transformar em conhecimento e sabedoria, né? Então, muitos de nós já tivemos esse momento. Mas tem pessoa que tem uma especialidade. Ele procura o fundo do poço e quando ele chega no fundo do poço, ele ainda cavuca. Ele consegue descer mais um pouquinho. Porque a situação se complica e ele eleva aquilo à enésima potência. Irmão, se você chegou no poço, busca sair. Não busca achar ali mais problema, mais situação horrível, não. Mas eu tenho visto isso. Tenho visto isso na vida, tenho visto isso no trabalho, vejo isso na família, vejo isso na comunidade, vejo isso em vários lugares, observo isso. E algumas vezes eu paro e penso, meu Deus, não é possível que só eu estou ouvindo a palavra. Não é possível que as mensagens que nós estamos falando não estão sendo suficientes. Sabe, você já pensou isso alguma vez? Não é possível que a minha ida na igreja está sendo em vão, a minha oração está sendo em vão. O que será que está acontecendo? Irmão, nosso papel como mensageiro aqui, quando nós chegamos, eu vejo o esforço de cada irmão quando vem aqui, em poder provocar. Primeiro, às vezes a gente tem que provocar em você, às vezes até você ficar um pouco irado mesmo, para você refletir. Mas é a realidade. Isso acontece comigo, vai acontecer com os irmãos, é claro, mas no final você tem que sair daqui bem. Você tem que sair daqui alimentado. Diferente de lugares que você às vezes só recebe como eles chamam, doutrina, o chicote. Chicote come do começo ao final e você sai com vontade de nunca mais voltar. Quem já passou por isso aqui, né? Não vou nem perguntar porque a gente faz até as pessoas julgar. Eu já fiz muito. Mas graças a Deus, depois que eu vim aqui, não é porque eu estou na frente, porque aqui, graças a Deus, a gente tem a escala, cada um prega. Eu nunca, depois desses 7 anos, nunca saí dessa porta aqui, de coração, estou no lugar que Deus está vendo, nunca saí daqui murmurando, chateado com uma palavra. E antes, sim, eu posso. Antes eu não lembro quando eu saí feliz da igreja, porque você chegava lá, em vez de você ouvir uma mensagem você ouvia, era um chicote, era uma palavra endereçada, uma palavra que
a pessoa parece que estava tomando conta de você. E tinha gente que faz isso mesmo. Já contei isso aqui. Já fui até confundido com outras pessoas. Recebi uma profetada que não era para mim. Recebi por procuração uma profetada. Então isso aí, muitos aqui já vivenciaram. E então aqui nós temos o cuidado de não fazer isso. Aqui eu tenho o cuidado de que as mensagens possam refletir vida para aquele que vai receber. E glorifico a Deus quando eu venho aqui e agradeço o irmão que pregou, porque eu estou recebendo e eu tenho certeza que a igreja recebeu. Tenho visto como tem sido nas pregações da pastora Rosana, do diácono Amarildo, do diácono Flávio. Cada um que vem aqui tem conteúdo, tem buscado, a gente vê isso. Então Deus tem trabalhado maravilhosamente neste lugar. Mas eu quero chamar a atenção para você receber essa palavra aos domingos, mas não perder, irmão. Traz aí uma bolsa, traz uma mochila, um caderno, sei lá, faz o que você achar que dá para você levar a palavra, para você não desperdiçar o alimento que está sendo distribuído aqui com fartura, porque você vai precisar. Há um tempo atrás, baseado num livro que eu tinha lido, que eu achei muito fantástico as reflexões, eu também trouxe uma série aqui, sempre eu trago essa mensagem, é como se tornar um cristão forte. E aí dos itens que eu gosto muito ali, que o escritor fala e que eu sempre trago aqui, é o seguinte: quando você sair daquela porta ali, o inimigo vai lançar setas, vai mandar problema. Então por que você tem que ser um cristão forte? Para você estar resistente. Por que você tem que ser um cristão forte? Para você enfrentar o problema. Por que você tem que ser um cristão forte? Para você, quando chegar lá e enfrentar o problema, você vai falar: onde que Deus estava? Cadê? Por que Deus não está me ouvindo? Por que você tem que ser um cristão forte? Para você entender que você precisa fortalecer o seu espírito. Mas esse cristão forte não é um homem forte, não é uma mulher forte, não é o braço da carne, não é você fazer uma luta, não é você fazer lá uma musculação, uma corrida, né? Não é você fazer um exercício físico. Espiritualmente você está também forte. Como diz a Vanessa, eu vou falar a mensagem que daqui a pouco eu vou ler, Salmo 121, do versículo 1 a 3, que os irmãos já encontram enquanto eu faço ainda os comentários. Então a mensagem é essa: eu quero que você foque nas mensagens que o Senhor tem dado aqui neste lugar. Tenta recordar quando você sai daqui, quando vier o problema, recorde de palavras. Essa semana, essas 3 últimas semanas, eu vi quanto valeu todo o tempo meu na casa do Senhor. Todas as orações, todas as leituras da palavra. O marido trouxe aqui, chamou-nos a atenção na semana passada sobre a leitura. Leia a palavra, irmãos. A gente tem aí uns 3 ou 4 anos que eu venho incentivando com a doação aí dos devocionais para isso, porque o devocional provoca você a ler. Se você já viu lá no finalzinho, tem até um plano de leitura da palavra. Leia a Bíblia. Essa semana eu pude até trazer esse testemunho para algumas pessoas no trabalho. Falei assim: gente, eu sempre destaco isso. Eu não sou uma pessoa religiosa. Não sou religioso. E não se espantem com isso, porque eu sempre falo isso aqui. Se você gosta de um pastor religioso, de um pastor... Não sou eu. Eu gosto de relacionar com Deus. Eu preciso de ter uma relação com Deus. Tem diferença, irmão? Tem. Você vai entender isso lá na sua casa, com sua mãe, com seu pai. Tem aquele filho, o religioso é mais ou menos aquele filho interesseiro, falsinho, sabe? Que a mãe dele tem um salário,
ele sempre precisa, então ele trata ela bem, ele faz um favorzinho, ele leva até um cafezinho na cama para ela perto do dia 10. No dia 7, dia 8, ele começa a tratar melhor, né? Ele começa a relacionar melhor, porque ele está esperando algo que ela vai ter para ele. O pai vai chegando no dia 1º, pai, você está precisando de alguma coisa que eu faça aqui em casa, ou te ajudar, algum mandado na rua, pá, você relaciona, isso aí é aquele filho religioso, é igual o filho religioso, é assim, o homem religioso, ele vai, eu vou na igreja para Deus ver que eu sou um cara fiel, eu vou acordar, eu vou ir, eu vou chegar lá feliz, eu vou cantar, eu vou... Esse é o religioso. Mas na hora que a coisa aperta, ele reclama, ele briga, ele pergunta cadê Deus, onde que Deus está, que ele está indo na igreja e ele não está vendo nada. Igual o filho que o pai recebe aí, não deu nada esse dia, puxa, apertou. A conta de luz, ele não sabe, meu filho não sabe, ele não recebeu, mas ele fala assim, ele usou a luz, ele foi para o banheiro, tomou um banho de 20 minutos. Aí gastou água e luz. Ele abusou aquele mês de tudo quanto é forma. Ficou na TV até tarde, fez a bagunça geral e gastou. Aí o pai olha e fala assim, esse mês eu não vou poder dar nada. O negócio tá feio. Aí chega em casa, a filha esperando, não sai nada. Aí ele deixa, aquele filhinho religioso muda. Né? E assim é o cristão, o homem religioso. Ele, quando ele pensa que a coisa não veio do jeito dele, ele reclama, ele fala, eu não sei por que eu vou na igreja, por que eu estou indo, não sei para quê, você aí, não sei por que você vai, isso que lá é tudo igual, é aquela coisa. Agora, quando você mantém um relacionamento com Deus, você está por prazer, você sabe, você gosta, você... hoje é domingo, graças a Deus. Agora mesmo era domingo. Parecia que agora mesmo que o meu marido estava pregando. Outro dia mesmo parece que a irmã estava aqui pregando. O Flávio. Ô, glória, que outro dia mesmo. Já é domingo de novo. Mas que alegria. Eu gosto de coração, quando dá domingo, sábado eu já fico ali pensando, domingo eu acordo bem e venho com alegria para cá, porque eu sei que vai ter alguma coisa que eu vou precisar, eu sei que vai ter uma palavra, e tem. Não tem um domingo que eu não saio aqui refletindo e pensando, aprendi coisa nova, aprendi algo novo, algo que me tirou da zona de conforto, algo que acrescentou na minha vida espiritual. Então você precisa dessa relação com Deus. Então eu trouxe um testemunho essa semana no meu trabalho. Eu falei, gente, eu sempre falo que eu não sou religioso, mas que eu gosto de um relacionamento com Deus. E para que serve a Bíblia? A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia, como diz o Flávio, como disse o seu marido aqui semana passada, a Bíblia é um manual. A Bíblia tem orientação. Ela tem palavra que vai te dar a direção no momento certo. E eu li uma palavra que falou assim, olha, é coincidência isso aqui? Exatamente o que tinha acontecido naquela semana. E eu vi ali pessoas chorando. Eu vi pessoas que entenderam o que é que Deus estava falando, despertou até por conhecer, por ver. Pena que às vezes, como a palavra diz sobre as sementes que caem, se você jogar uma semente ali, um feijão ali e um pouquinho de água, ele vai dar raiz, vai crescer aquele caulezinho, mas depois ele morre. A semente que cai no asfalto, a semente que cai na areia, ela não consegue entrar na terra e crescer o suficiente. E a gente fica limitado muitas vezes. E nós não podemos, porque tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa de Deus para mim e para você. E nós temos que sair desses limites que o mundo tem imposto para a gente viver apenas na carne.
Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse para os irmãos, sobre a pessoa que acha que está no fundo do poço, sobre a pessoa que acha que as coisas estão difíceis. A pergunta: o que fazer diante de tantas dúvidas? Quem aqui não tem, às vezes, dúvidas? Então, vamos ler aí o Salmo 121. Dificuldades, desânimo. O que? O que fazer? A mensagem que a gente recebe aqui, muitas vezes, ela vem nesse sentido de responder uma pergunta da nossa alma. Ou até mesmo uma pergunta que fazemos pela razão mesmo, pela carne, pelo dia a dia. E tem resposta aqui para tudo isso. Para suas ansiedades, para aquele problema que você passou essa semana, para aquele que você vai passar semana que vem. Porque nós não pregamos aqui boa vida. Eu me lembro de um cântico lá de uns 20, 30 anos atrás, Pregadores de Rosa. Quem já ouviu aqui? Pregadores de rosa, prega os espinhos também. Prega que Deus é amor, Deus é amor. Amém? Deus é amor, mas é justiça também. E as pessoas querem o amor, as pessoas querem a bênção, as pessoas querem a vitória, mas não quer passar pelas provações, não quer enfrentar a justiça. E o que é a justiça de Deus? O que é a justiça? O que Jesus enfrentou foi a justiça de Deus. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele não teve uma resposta naquele. Por quê? Porque a justiça de Deus, naquele dia, caiu sobre ele por causa do meu pecado, do seu pecado. Ele enfrentou aquilo ali naquela cruz. O sangue dele verteu até sair tudo, até sair água. A justiça de Deus foi saciada em Cristo ali na cruz. E eu não aceito, eu não entendo. A rosa que você vai dar amanhã para sua namorada, para sua eterna namorada, amanhã é o dia dos namorados, né? Ei, ninguém sabia, pronto. Aí aquela rosa que você vai dar, ela é bonitinha, mas a pessoa que cuida dela, ela fica com machucado nos dedos. Para deixar ela bonitinha, ela tira os espinhos para você, você chega e leva aquela rosa, mas ela tem espinhos lá quando ela está lá na roseira. Aquela vitória que eu quero, que você quer, ela custa, ela tem um preço. A salvação, a vida feliz que você deseja, teve um preço. E a gente para e fica aí limitado pelas dúvidas, pelos problemas, pelos enfrentamentos do dia a dia. Mas o que eu tenho que fazer diante das dúvidas, do desânimo, das dificuldades? Vamos olhar para Davi. Eu quero usar o exemplo dos Salmos hoje. Alguns dias vão olhar, você passa mais só prega no Novo Testamento. É igual o nosso irmão falou, até lembrando aqui uma coisa interessante. O irmão falou uma coisa muito boa aqui no domingo passado, falando em Novo Testamento, né? Para a gente não deixar os 3/4 de fora, né, irmão? Os 3/4 que é, como você disse, falando igual a nossa memorável, os 3/4 que é mais que um terço, né? Amém. Aí até as coisas, mano, a gente tem que guardar os detalhes, coisa maravilhosa. Mas a palavra de Deus é toda sobre Jesus. Toda ela revela. E Davi foi por mais que você olhe e não entenda, você acha que Davi foi um cara arrogante, foi um cara muito errado, mas Davi é um dos tipos de Cristo. Davi é um dos tipos
de Cristo. O que é tipos no estudo bíblico, na teologia? Tipos são pessoas que representam, que nos fazem entender algo, que nos leva a compreender alguém. E Davi aqui no Salmo 121 ele diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Quem já não fez essa pergunta aqui? Mas ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Ele vigia de perto cada um dos seus passos sem cochilar. O salmista aqui no Salmo 121, então, e depois eu vou nos Salmos de Davi, 2 salmos ainda que eu quero falar. Esse aqui, o salmista, esse aqui eu não tenho certeza se esse aqui foi de Davi. Mas nesse aqui o salmista chama atenção para algo. Muitas pessoas leem os salmos no momento da dificuldade, no momento do problema. Muitas pessoas têm o salmo aberto, muitas pessoas têm um quadro com o salmo, muitas pessoas utilizam ele como de manhã para acordar. Pá. E aqui o salmista pergunta de onde me virá o socorro? Mas ele está aí no vale. O salmista diz: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Você está vendo que ele está num vale? O que é o vale? É o meio ali de montes. Aquele lugar assim, se você mora num lugar que tem um monte, um morro de um lado, um morro do outro, se você não sabe o que é monte, você está ali no meio, ali a sua rua é aquela rua ali do meio, você está num vale. E ali do vale você olha para um lado, olha para o outro e fala: ai, Senhor, se a gente trouxer isso aqui para um exemplo, uma simbologia, é quando você está lá no meio dos problemas, lá no vale, cheio de problema de um lado, cheio de problema do outro. Você olha para aquele monte de problema e você fala: de onde me virá o socorro? Mas você tem feito isso? Mas às vezes não é a posição que nós temos tomado nesse momento. Às vezes quando você está lá no meio dos problemas, você nem tem olhado para os montes do problema e clamado pelo socorro que vem do Senhor. O salmista aqui, ele olhou, ele viu isso tudo, mas ele disse: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E ele não deixará que você tropece. Ele vigia de perto cada um dos seus passos sem cochilar. Mas você não tem olhado para isso, você não tem visto isso. Você acha que o seu problema é maior do que o de todo mundo. E eu estudando aqui ontem e lendo algumas coisas, até foi interessante, porque quando você está com o seu problema, irmão, o seu problema é o maior. E aí ele citou um problema que eu estou vendo a Vanessa passando esses dias: a dor de dente. Quem já não teve uma dor de dente? Só que quando você está com dor de dente, irmão, seu filho pode chorar, o dinheiro pode estar acabando, o gás pode acabar. Você não está preocupado com nada disso. Tem um bife gostoso, cheiroso, você não está preocupado. Um churrascão feito com fogozão de primeira, você não está nem aí. Uma canjiquinha cheirosa nesse frio, você não está nem aí. Seu problema é a dor de dente. Você só pensa na dor de dente. Você só sente a dor de dente. Quando eu estou com um problema, eu não vejo as coisas que estão acontecendo. O problema
é para todos, mas eu estou focado no meu problema, na minha vida, na minha situação. Bom, isso não é com você, é todos nós. Eu já tive dor de dente, eu estou falando o meu exemplo. O problema, se você amanhã estiver ali na rua e o seu carro der um problema, você não quer saber de mais nada, você está preocupado em resolver o seu problema. Isso é normal dos seres humanos. Mas o que eu quero trazer nesta manhã, usando o exemplo de um homem que sofreu, que passou por problemas, mas ele sempre olhou adiante, por isso aquele homem era considerado um homem segundo o coração de Deus, por causa da sua relação com Deus. E é esse exemplo que eu quero trazer nesta manhã para mim, a começar de mim, porque eu sempre trago uma palavra que serve para mim. Eu não trago uma palavra que serve, aquela palavra hoje eu vou falar lá vai ser para ele, vai ser para você hoje. Deixa ele comigo. Vai ser para o Rômulo. Deixa ele. Nunca preparei uma mensagem pensando numa pessoa. Mas eu olho para mim, eu olho para a situação, olho para o cenário e trago algo que sirva para nós. E muitas vezes as pessoas não conseguem ver isso. As pessoas estão sentadas e ela olha e ela fala: essa palavra hoje é para mim. Quantas vezes eu já fiz isso? E nós deixamos de receber, nós deixamos de crescer, nós deixamos de ser edificados, porque nós focamos em algo que não é e deixamos passar o que é melhor. De onde vem o seu socorro? De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Foi Ele que fez os céus e a terra. Oh, meu irmão, minha irmã, Ele não vai deixar você tropeçar. Isso que você está passando não é o pior. Isso que você está passando, olha só. Deus está de perto, Ele não cochila. Nós vemos isso em Jesus. Mas por que isso acontece? Porque você não quer dor de dente, você não quer dor de cabeça, você quer paz, você quer saúde. É isso que nós queremos, né? Saúde, eu quero estar saudável, eu quero sair aí correndo, pulando, brincando. Só que eu já estou chegando perto dos... Já passei 200. E diz que depois que você passa doenta, nunca mais é o mesmo. Então agora você vai entender que as coisas vão mudar. E você tem que compreender isso para você viver melhor. Não adianta você falar: ai, que saudade de quando eu tinha 20 anos. Passou, irmão, já era. Não tem mais como voltar. Não tem a fonte. As fontes termais. O irmão Geraldo e a pastora Rosana moraram num lugar, Lambari, que tem uns lugares famosos lá, água quentinha e tal, que no passado tinha essa ideia de que essas águas eram águas que renovavam. Se tomasse banho naquelas águas, você saía dali. Os índios têm essas tradições, né? Em que eles se conectam com a natureza, como eles dizem, para eles se sentirem melhor. Mas aquilo ali está aqui. Está na cabeça, está no que eles acreditam. Da mesma forma que eu e você vamos melhorar se nós compreendermos o momento que nós passamos, o cenário que nós estamos. Se você vai no teatro, o que é cenário? É aquele cenário que está ali colocado. Você quer ver uma dança, mas você vai num teatro de máscaras ou de marionete,
você está no lugar errado. Então o cenário é o seguinte: se você está nos 40, não adianta que você não vai mais ser o que você era com 20 anos. E se você não entender essa passagem, você vai sofrer mais. Se você não entender que quando o problema vem, você tem que enfrentar, você vai sofrer mais. Se você não entender, as dificuldades são para o seu crescimento, você não vai entender. Você não vai saber porque você está passando. Tá aí o nosso irmão Reinaldo, faz uns exercícios musculares, né, irmão? O que acontece quando você está fazendo os exercícios musculares? Primeiro você vai arrebentar os músculos. Vai vir dor. Para você criar músculo, primeiro você vai passar pela dor. Não tem outro jeito. Você não vai ficar musculoso. Se você quer uma barriga de tanquinho, né? Igual a nossa, né, Flávio? Hein? O que tem que fazer? Tem que fazer exercício, tem que doer. Entendeu? Vai doer. Uma corrida, o irmão Flávio, experiente na corrida, já trouxe para nós o exemplo. Ele saiu lá animado, largou o carro em casa, saiu, foi correr. Você está achando que você vai voltar depois tranquilinho? Não, vai doer tudo. Você acha que o corredor não enfrenta isso? A palavra fala, Paulo trazendo um exemplo, porque as Olimpíadas já existiam no tempo de Paulo, começou lá na Grécia. Diz que aquele que vai para o estádio, ele se abstém de tudo. No estádio muitos correm por um prêmio. Mas para que ele ganhe aquele prêmio, ele tem que se abster de algo. Ele vai se abster do churrasco. Pastor, ele vai se abster da canjiquinha, da comida gordurosa. Ele vai ter que comer comida saudável. Ele às vezes vai ter que fazer uma dieta de calorias, para ele comer uma dieta mais de vegetais, leve. O jogador vai jogar 2 horas, você acha que ele pode bater um prato de feijoada? Pode, Romo? Não tem como. Não tem como, irmão. E nós às vezes fazemos a coisa errada e questionamos. Irmão, mas você está falando de comida? Não, irmão, isso aqui é para você entender. Por que você não está compreendendo o momento que você está vivendo? Porque você não está ciente do cenário. Se você entender o que você está vivendo, você vai fazer os pedidos certos, você vai fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas. Todos nós queremos paz, saúde, descanso, tranquilidade, sossego, sucesso. Quem não quer? Quem não quer sucesso? Estou vendo aqui, eu falei com a Vanessa, agora tem umas turminhas agora de fora andando de carrinho conversível. Para baixo, para cima, dia de domingo. Hoje eu já vi um, domingo passado vi outro. Quem aqui não queria aí um carrinho conversível, chegando, tirando uma ondinha, como diz aí dizia antes, né? Que hoje os jovens não ouço mais falar, mas dizia muito na nossa época de jovem, né? Mas o sucesso tem preços, tem custos. Você tem um carrinho conversível, tem um preço que você tem que pagar para isso. Você está disposto a pagar esse preço? Aí você quer isso tudo que nós falamos, mas ao invés disso vem lutas, vem doença, desânimo, tribulação e provas. Ai, pastor, mas que banho de água fria. Não, é a realidade. E a primeira coisa que nós precisamos para vencer é compreender, como eu já tenho falado, é entender o que nós estamos passando. Você acha que um bom guerreiro, um bom exército, ele vence sem conhecer de estratégias de guerra, sem conhecer o país que ele vai lutar, sem saber o que tem? Estamos vendo aí, na atual
A Rússia achou que ia chegar na Ucrânia, ia detonar tudo e sair. A guerra já está durando aí quase 1 ano e meio. Por quê? Porque tinham coisas que eles não esperavam. Isso aconteceu com grandes generais. Generais que venceram muitas batalhas e morreram onde era menos previsível. Temos aí grandes generais, tem o Alexandre o Grande. Depois de várias vitórias, ele é derrotado por algo que ele não esperava. Temos aí, mais recente, aquele general francês, fugiu o nome dele aqui agora, que ele foi ser vencido lá dentro da Rússia. Ele entrou na Rússia, entrou com seu exército lá, mas ele não sabia o que aquele povo estava preparando para ele. E quando ele achava que estava tudo bem, eles atacaram o reino dele, e quando ele volta, as armadilhas acabaram, dizimaram o seu exército. E ele perdeu a batalha. Por quê? Porque nem tudo é como parece para nós, não é fácil quanto parece. Tem um preço a ser pago, tem um custo, e nós precisamos entender isso. Se você quer vencer aquilo que você está passando, o problema, você tem que entender, você tem que tirar lições, você tem que se fortalecer. Então esse bom exército, ele vai primeiro compreender o que ele está passando, onde ele vai ir, para ele poder entrar nessa luta. Se ele for para um lugar totalmente desconhecido, a chance dele perder vai ser enorme. E aí, irmãos, vamos falar de Davi, para a gente poder dar um sentido nisso tudo que eu estou falando aqui agora. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que passou por muitas vitórias. Todos focam nas vitórias de Davi. Davi venceu Golias, mas ninguém olha que para ele vencer Golias, ele enfrentou um urso e um leão antes, que deram a ele confiança para ele encarar aquele gigante. Davi foi para a luta e venceu vários. Eles gritavam para ele. Saul venceu. Saul era um homem de guerra também, venceu várias batalhas. Mas Davi venceu muito mais do que ele. Então as mulheres, as crianças gritavam lá para Davi. Saul venceu os seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. E aquilo invejava Saul. E ele teve que encarar a inveja de Saul. Ele era invejado por Saul e temido pelos outros. E aí Davi vai para uma caverna. A caverna de Adulão, onde ele vai se esconder. Ele vai se esconder de Saul, porque ele sabia que Saul a qualquer momento podia achá-lo e acabar com a sua vida. Mas antes de falar dessa caverna, eu vou te falar que Davi venceu muitas guerras, mas ele teve que enfrentar o seu próprio filho Absalão. Já na sua idade avançada, o seu filho arma para ele, ganha a amizade das pessoas, que é o que está no Salmo 3. E Davi, ele precisa fugir do seu próprio filho. Ele precisa usar de uma estratégia que eu e você também precisamos entender. Nem sempre você encara o problema com a sua força. Você precisa orar, você precisa conhecer o seu lugar, como já disse aqui, vou repetir. Conhecer onde você está, saber quais armas que você tem, quais as armas que você vai lutar. E eu não estou falando aqui de arma de fogo, de faca, de pau, de dinheiro. Cada um vai trazer o seu problema em mente agora e ver onde você está. Você está querendo encarar o inimigo com a sua força, e aí você não está conseguindo e você está desanimado.
foge do seu próprio filho, porque ele estava disposto a matá-lo para ficar com o rei. E aí o Salmo 3 fala sobre isso. Davi era um homem muito experimentado nisso que eu estou querendo transmitir para vocês nessa manhã. Para você não ficar focado no fundo do poço, no problema. Toda vez que Davi vencia, ele enfrentava um problema maior. E você que é só as vitórias, você está achando que é igual o Flamengo, que ganha, você só vai comemorar? Não! A vida real é diferente. A vida real não é só comemoração. A vida real sempre tem uma consequência. A sua vitória vai ter uma consequência. E você precisa estar sabendo disso, para que você enfrente. Salmo 3, versículo 3 a 5, diz assim: mas mesmo assim, irmão, eu quero te falar, mesmo nas provas, mesmo na dificuldade ocasionada, por isso você venceu, você teve problema. Davi, depois de tantas vitórias, enfrentou o seu filho Absalão, mas ele orou sim, ele adorou. Davi adorou. Eu quero que você entenda, eu falei aqui que eu ia passar para vocês o que nós temos de receita na palavra de Deus para viver melhor. É crer corretamente. E Davi fazia isso. Olha só. Diz aqui o título do salmo, que esse é um salmo dele quando ele fugia de seu filho Absalão. Aí ele, lá no versículo 3, mas o Senhor é o escudo que me protege, a minha glória. O Senhor me faz andar de cabeça erguida. Clamei em voz alta ao Senhor e Ele me respondeu do seu santo lugar. Deus não está surdo, irmão. Por isso posso me deitar tranquilo e dormir em paz. Quando acordo, me sinto seguro, porque o Senhor cuida de mim. Versículo 8. A salvação e a vitória pertence ao Senhor. Ele abençoa o seu povo. A vitória pertence ao Senhor, meu irmão. A palavra diz que Deus é um Deus de guerras. E nós estamos numa guerra nesse mundo. Estamos, você precisa entender isso, é uma guerra espiritual. E aqui a gente às vezes fala a palavra, falamos sobre o amor, e é preciso você ouvir a minha palavra, ouvir a palavra dos irmãos que trazem a mensagem, mas você continuar lendo para quê? Para você entender as coisas, que tudo tem consequências. Você precisa fazer como os bereanos, olha, mas Deus é amor, mas é justiça. Mas quando Deus revela o seu amor, o inimigo vem logo mandar as suas setas. Não foi isso que ele fez lá com o caso de Jó? Deus revelando o seu amor para Jó e ele, mas ele tem tudo isso porque o Senhor dá tudo para ele. E ele foi lá provar a vida de Jó. Você acha que as suas vitórias não têm consequência no mundo espiritual, que o inimigo está feliz porque você venceu, porque Deus foi contigo? Ele vai continuar atacando, porque diferente de nós, que quando nós ganhamos, nós achamos que está tudo em paz, o inimigo não. Ele nunca está em paz, ele está sempre pensando algo, ele está sempre lançando uma seta maligna, sempre tentando tirar o seu sossego. Então isso é necessário você saber para quê? Para você ser maduro o suficiente, para entender que quando você estiver comemorando sua vitória, tem que ter alguém olhando em volta, porque o inimigo vai estar lá esperando para o contra-ataque. É igual os times, né, que vai lá, faz um gol, sai comemorando, todo feliz, esquece. Aí vem o quê? O contra-ataque. E o contra-ataque às vezes é cruel. Não tem nem defesa. Vai direto lá dentro do gol. E aí aquela felicidade, comemoração, homem pulando, o outro pulando no colo do outro. Sai que tudo mansinho.
porque às vezes ele precisava do empate. E ele perdeu, porque ele subestimou. Irmãos, servir a Deus é bom demais. Crer em Jesus é tudo que nós precisamos. Mas nós precisamos estar atentos à palavra dele. Ele não nos negou nada. Ele não nos escondeu. Pelo contrário, ele nos capacita ainda. Ele deixou o Espírito Santo para isso. Então, quando vier o problema, quando vier a luta, para de chorar. Para de viver o luto. Você pode ter o luto no momento da dificuldade, da dor, mas depois do luto tem que vir a luta, o enfrentamento. Estou falando, como eu disse para os irmãos, porque a gente enfrenta isso também. Davi encontrou muitos desafios, e quando ele pensava estar tranquilo, vinha uma escalada de outros problemas. Numa outra situação, Davi vinha em paz para a cidade onde ele estava ali se protegendo de Saul, Ziclag. Eu falei aqui semana passada, ele vinha tranquilo, tinha ajudado a vencer umas lutas. Aí aquele exército falou: não põe eles agora com a gente não, porque eles podem virar casaco e tal, manda eles embora para casa. Eles foram para casa comemorando e tal. Quando eles chegaram em Ziclag, eles olharam e a cidade estava em chamas. Ninguém tinha morrido, mas os amalequitas tinham entrado lá e tomado seus filhos, suas mulheres, tacado fogo na cidade. Eles chegaram na cidade e começaram a chorar. Mas eles choraram, mas depois eles foram para o ataque. E eles foram lá e buscaram de volta tudo que era deles. Esteja atento quando você precisa de um contra-ataque. Porque se você não estiver atento, a gente usa aí a metáfora do futebol, porque o futebol é o melhor lugar para poder falar sobre isso. Aquilo ali é uma guerra constante. Fez o gol, volta correndo para se proteger. Eu não entendo nada de futebol, mas isso aí é o básico. Volta para proteger, porque é o contra-ataque que é o problema. Segura o contra-ataque. Abre os seus olhos na hora que você for comemorar. Fique atento, porque outros ataques virão. Mas Davi estava preparado. Ele chorou, mas ele foi. Ziclag era um lugar de bênção, mas era um lugar também de lutas, de problemas. Mas depois daquilo lá, meus irmãos, depois daquele contra-ataque, eles tiveram tantas vitórias, eles ganharam tanto naquele contra-ataque, tantas bênçãos a mais do que eles tinham, recuperaram o que tinham e ainda trouxeram mais. Mas depois teve outros ataques. E ainda sobre Davi, que é o homem que você conhece como um guerreiro, como um lutador, como um homem de enfrentamentos e vitórias. Davi foi esconder numa caverna, depois de ter ganhado várias batalhas. Eu já comecei a falar, caverna de Adulão. Ele precisou ir lá para a terra do inimigo, porque ele não queria morrer na mão de Saul, e ele teve que ir lá. E ele ganhou a oportunidade lá de se esconder nessa caverna, depois de ele primeiro ser levado nas mãos do rei, ter fingido que era doido. Vai ter hora que você tem que ter sabedoria. Não queira ter sempre a razão. Davi precisou dar uma de doido na frente do rei, porque ele ia morrer. Aí, o homem que os outros cantavam sobre ele estava em Gate. Gate foi onde ele venceu o guerreiro deles, que era o Golias. E aí o povo falou assim: esse homem aí, Davi, rei, aqui, trouxemos ele. Foi aquele que o povo cantava dele aí. Saul venceu seus milhares e ele seus 10 milhares. Só que quando o rei olhou para Davi, Davi estava lá babando, caindo. E o rei olhou e falou assim: o quê? Vocês trouxeram um louco diante de mim? Vocês não têm vergonha? Solta esse homem para lá. Estratégia. Nem sempre você é o melhor, nem sempre você tem que ser o primeiro, nem sempre
você tem que parecer o cara, a mulher, a melhor. Tem hora que você tem que fazer de bobo, como Paulo ensinou. Ele foi, soltaram ele para lá, ele foi para essa caverna. Só quando ele foi para Adulão, juntaram ele. Olha só, tem hora que os seus companheiros, olha quem que se juntou com Davi. Parece a nossa história, irmão, parece a sua. Não fala, mas isso aqui está parecendo a minha história. Olha quem que juntou com Davi. Endividados, desanimados e descontentados. Olha o exército que Davi estava acostumado com um exército de guerreiros, agora ele forma um exército de homens endividados, desanimados e descontentados. Mas ele lá naquela caverna, lá no Salmo 34, ele vai deixar uma palavra para nós. Nesse momento onde ele estava ali naquela caverna. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Nós vamos falar também sobre isso. Ele não desistiu. Ele não desanimou. E é o que muitas vezes, irmãos, eu e você passamos. Problemas. Mas lute. Mas não com suas forças. Acredite que a batalha não é sua. Ela é do Senhor. O irmão Flávio sempre traz aqui testemunhos sobre o trabalho, e nessas semanas eu tive um testemunho fantástico sobre isso, em que eu pude ver Davi, pude ver Daniel na cova dos leões, pude ver todas essas pessoas, Josafá, todos esses guerreiros, e eu entendi por que a gente tem que conhecer a palavra, para você não desanimar na hora errada. E nós no trabalho passando por o que nós poderíamos chamar aí de uma batalha, né? Um desafio. E nós, com anos de trabalhos, fomos surpreendidos com algo que parecia uma derrota. A gente comemorando algumas vitórias, como Davi, viemos com um contra-ataque pesado, onde nós perderíamos ali quase 250 postos de trabalho. E naquele momento, o que eu podia fazer? O que nós podíamos fazer? Eu orei, clamei ao Senhor, pedi ao Senhor, falamos aqui, fizemos o que nós podíamos fazer, muito limitado. Corremos atrás de fazer um recurso. Só que Deus fez exatamente conosco como Ele fez lá na batalha de Josafá. E foi essa palavra que eu compartilhei com o pessoal. E a palavra do Senhor para Josafá foi o seguinte: fiquem preparados. Essa palavra é para nós, nos momentos de luta, de dificuldade que eu e você vamos passar. Fiquem preparados, como quem vai para a guerra, armados. Nós estávamos com preparação, preparando para os recursos, para tudo. Mas vocês não fazem nada, só ficam olhando a operação de salvamento que eu vos darei. Porque nessa batalha, vocês não terão que pelejar. E assim foi, irmãos. Quando foi o final de semana, algo surge, a peleja, como aconteceu uma vez num exército lá, que Deus tinha falado que eles não precisariam lutar, e aquilo ali, os historiadores contam, não sabe se foi Ratinho que entrou lá no meio do exército, o que aconteceu, que o povo lá entrou em desespero, brigou daqui, brigou dali, fogo amigo entrou, um bateu, um furou o outro, um matou o outro, e o povo de Deus só olhando, só foi lá para pegar o que tinha sobrado, só para receber as vitórias. E eles não tiveram que pelejar. Sabe por quê, irmão? Porque a minha batalha, porque a sua batalha, ela pertence ao Senhor. Não por força, não por violência, pelo meu espírito. Creia nisso, irmão. Isso é a graça de Deus. Isto é confiar em Deus.
Jesus, ele morreu para que nós tivéssemos, primeiro, vida. É a salvação, é vida. Fomos por ele justificados. Mas Jesus não morreu só para a gente ter um lugarzinho lá no céu que você vê, cheio de anjinho, de cupido, com setinhas para fazer namoro, aqueles anjinhos com cara de bebê, bonitinho. Aquele céu que você vê aí em Hollywood, que não dá nem vontade de você ir para lá. E aí tem gente que fala que prefere ir pro que é mais agitado, prefere ir para o inferno porque acha que é mais agitado. Mas o céu não é isso que o mundo mostra. O céu é muito mais. O céu vai continuar tendo coisas a fazer. Por que nós seremos reis e sacerdotes? Por que lá vai ter uma folha que vai trazer a saúde das nações? Não pensa você que você vai para um lugar todo branquinho, ficar só cantando. Não, nós vamos louvar o Senhor pelo que Ele é. Louvar não é só você ficar ali no coral, não, louvar é todo o tempo. É aqui, ó, Davi, como ele fazia, ele estava na peleja, ele estava louvando. Ele estava na vitória, ele estava louvando. Ele perdia, ele louvava. O céu é muito mais do que eu e você imaginamos. Mas Jesus veio também para nos dar vitória enquanto estivermos aqui. Como Paulo disse, esse esvaziado que nós temos, Jesus se esvaziou de tudo que ele tinha, para ele te dar todas as coisas. E nessa manhã, eu quero que você tome a decisão correta. Eu quero tomar a decisão correta. E ela tem que ser imediata. É crer corretamente. É ter uma fé racional. Uma fé que sabe o que está fazendo. Não é só você dizer, eu tenho fé. Mas na hora que o problema vem, você chora, você desespera, você entra em colapso. Quem tem uma fé racional, ele crê que Jesus está com ele até lá no fundo do poço. Ele sabe que algo vai acontecer. Tem filmes aí que mostram. Tem um rapaz aí, um filme que conta a história de um rapaz que ele foi fazer uma expedição e ele ficou preso lá numa pedra, alguns já devem ter visto, e aquele homem não desistiu. Ele perdeu o braço, mas ele não desistiu da vida, até ele ser resgatado. Nós temos histórias de pessoas humanas. Agora me lembrei, fiz igualzinho também. Humanos. Temos história de humanos, né? Pessoas são humanas, né? Temos história de seres humanos que superaram os seus limites. Esse ano nós recebemos qual palavra de Deus profética? Resistir. Não esqueça. Resiste. Enfrenta o seu eu, enfrenta os seus medos, enfrenta as suas assombrações, suas dificuldades. Vai em frente, porque Deus está contigo. Crê em Jesus, Ele pagou o preço por tudo. Ele pagou o preço da sua salvação, da justificação. Você foi justificado por Ele. É algo legal, né? Alguém teve que pagar o preço, porque a culpa era nossa, mas Jesus tomou o preço, porque eu e você não tínhamos como pagar. Ele nos santificou, Ele nos deu saúde pelo seu corpo, paz, porque a salvação, ela vem a salvação que nós aqui ouvimos como salvação, e nós pensamos que é só para o céu, ela tem um significado muito maior no grego. Ela é tudo isso que eu estou te falando, e ainda mais, paz interior, descanso. Por que você acha que Jesus disse, vinde a mim quem está cansado e oprimido? Deixa o seu fardo e tomai o meu fardo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque Jesus quer para você descanso, porque Ele vai lutar as suas guerras. A peleja não é minha, não é sua, se você confiar.
se você deixar de ser um coitadinho, naquele momento do problema, eu não sou mesmo um crente, eu acho que isso aí não é para mim, eu acho que eu não sou capaz. Irmão, quantas palavras Deus tem nos dado neste lugar, e eu quero falar assim para mim e para você, para nós amadurecermos na fé. Para de pensar, eu sou pequenininho, eu sou um coitadinho, sou um miserável. Sim, nós éramos, mas hoje nós estamos em Cristo, somos nova criatura. Nós fomos justificados por Cristo. Então creia, viva aquilo que Deus tem para mim e para você. E o Salmo 34, para motivar essa fé em você, diz o seguinte no versículo 7, no 4, no 7, no 8 e no 19. Diz assim: busquei ao Senhor. Vou terminar com essa palavra e não vou mais pregar sobre ela, mas eu quero que você entenda. Busquei o Senhor, e Ele veio ao meu encontro, e me recebeu, tirou todo o medo que havia no meu coração. Versículo 7. O anjo do Senhor cerca com sua proteção os que o temem e o livra. Você não está sozinho. Não. Provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem, é o ser humano que confia totalmente nele. E o versículo 19. O justo, não é o pecador, não é o miserável, não é o coitadinho, não, é o justo. O justo passa por muitos sofrimentos, mas ele fica sofrendo, ele fica no poço, mas o Senhor o livra de todos. Amém? Então nessa manhã, receba essa palavra de Deus no seu coração, receba a vida, receba a plenitude de Deus, receba o que Ele fez por ti na cruz. Nesta manhã, não seria um dia melhor, um dia que nós celebramos, porque Jesus mandou nós lembrarmos nesse dia da sua morte, uma morte que teve um significado muito maior do que simplesmente o fim, porque a morte de Jesus não era o fim da vida, era o fim de um tempo de dores, um tempo de pecado, um tempo de miséria, para um tempo de vida plena, de saúde, de abundância, de prosperidade, de descanso em Cristo. Amém? Glória a Jesus, receba Jesus no seu coração e todas as bênçãos dele para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos cear. Glória a Jesus. Este é o momento. Eu vou chamar aqui o nosso irmão, glória a Jesus, Mateus. Vão me ajudar, não precisa falar, então não tem desculpa para você. E a Emily hoje. Mateus e a Emily vão me ajudar aqui hoje. Glória a Deus. Amém. Enquanto nós... Podem vir aqui. Enquanto nós vamos louvar o Senhor, o trio vai estar louvando. Você é convidado a trazer a sua oferta de amor. Amém. E nós eu vou pedir o Romulo também para ajudar, né? Com o álcool aqui, né? Isso, aquele ali, né? E enquanto os nossos irmãos trazem a sua oferta de amor, para nós continuarmos adorando o Senhor nesse lugar, para nós continuarmos com essa porta aberta, trazendo palavras de vida, de esperança, para prepararmos coisas boas, como vamos preparar aqui para o próximo domingo, para você casal, para você aqui, sábado, né? Sábado que vem, dia 17, comida gostosa, palavra boa, para você estar aqui com sua esposa, com seu esposo. Ninguém pode faltar, em nome de Jesus, viu? Estamos aí convocação extraordinária
dos casais da comunidade cristã Formosa, para estar aqui desfrutando das bênçãos do Senhor. Amém? E no segundo semestre, na segunda quinzena de julho, nós vamos ter os jovens aí, os nossos irmãos mais novos aí, com menos de 35. Menos de 35? Então, os irmãos com 35 para baixo vão estar fazendo um culto aqui, né? Estão dirigindo um culto, todos eles vão ter que participar. Mateus pode preparar, pode treinar na frente do espelho, não vai ter desculpa. A Emily, a Carol, o Rômulo e os meninos lá, chama eles lá, que eles são daqui, né? Eles podem ser de lá, mas são daqui também. Vamos chamar, que nós queremos um culto de vocês aqui para o Senhor, né? E aí depois nós vamos ter pizza, Flávio. Ô, glória, hein? Vai acabar em pizza, hein? Coisa boa. Amém? Aqui é isso, irmãos. Nós queremos comunhão, nós queremos uma igreja firme, uma igreja forte, que olha para o alvo. Vem, irmãos, então, e você pode trazer a sua oferta de amor, e depois você vai aqui passar e vai receber o pão e receber o cálice e ser verdadeiramente abençoado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vou continuar falando, hein? Vai terminar só meio-dia hoje. Eita, glória, Senhor. Solta o som aí, pastor. O pessoal já está até trazendo já a oferta. Oh, solta o som. O pessoal já está até oferta. Ô, glória. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ei. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouça tua voz, fala-se tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, glória! Nada além do sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, nós somos livres, graças ao sangue de Jesus que não foi derramado em vão. Oh, glória a Deus, Mais que a Senhor. neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, glória! Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Oh, amém, Senhor. Todos nós amamos Jesus Cristo, estamos aqui por isso, pelo seu amor. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades Não há nenhum outro e as nossas dores levou Senhor sobre nas si. eternas que seja Jesus. Nós louvamos, nós adoramos. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pai, amém. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Oh, glória a Deus, O obrigado. castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, Oh, fomos glória! sarados, Glória a Deus! fomos sarados, Glória a Deus, fomos Senhor! sarados. Oh, glória! Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Graças ao sangue! Eu sou livre. Graças ao sangue de Cristo! Oh, Pai! Nada Seu além filho do não morreu em sangue, vão. Não nada morreu em vão. além do Nada além do sangue sangue de Jesus. Oh, glória a Deus, Senhor. Oh, Pai, obrigado. Jesus. Nós somos livres. Nada além do sangue De de Jesus. Jesus. Nada além do sangue de De Jesus. Jesus. Oh, glória, 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 glória. Glória a Jesus, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, glória. Bênção pura, sem mistura. Amém. Glória a Deus. Amém. Oh, glória a Jesus. Então agora, meu irmão, minha irmã, como diz a palavra de Deus, Senhor Jesus
na noite que ele foi traído. Ele destacou isso, né? O escritor, né? O evangelista ele que escreve isso, diz que Jesus, ele tomou o pão, né? Nem sempre nós temos maioria, né? Jesus também, não são todos que o receberam, mas os que receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, para nós, nesta manhã, que recebemos Jesus, não foi nós né? Às vezes a gente nem destaca muito aqui os chamados aqui na frente, quem quer aceitar Jesus, porque foi Ele que nos aceitou, né? Glória a Deus, foi Ele. E quando Ele nos aceita, a gente só diz sim. Amém? Glória a Jesus. Tem opinião, não é como alguns pregam, uma graça que atrai, não tem como você, né? Irresistível, não. É decisão. Ele escolheu todos nós. Mas é só aquele que o recebe. Glória a Jesus. Então naquela, né? Judas foi chamado, mas ele não escolheu, né? Estar ali, continuar ali. Ele continuou. Ele preferiu crer nele mesmo, na sua força. Então ele foi lá com a sua justiça própria tirar a sua vida. Mas para nós que não cremos na justiça própria, mas na justiça de Deus, nós temos aqui o pão que simboliza o corpo, que Jesus, na noite que ele foi traído, ele dividiu por todos nós. Comamos. E o cálice, que simboliza o seu sangue, que foi derramado por todos nós. E este corpo, este pão, ele é comida. Este pão é saúde. Saúde para você, meu irmão e minha irmã. Saúde. Creia nisso. É vida. O sangue é vida. Sangue é vida. Então, que nós possamos desfrutar da vida e da saúde nesta manhã. Amém? Comamos, olhamos para nós mesmos, reconhecendo que como disse Paulo, examinando cada um de nós e ver as nossas razões. Não é ver se você é santo, se você ontem não fez nada, porque nós erramos o alvo todo tempo. Mas não seja indigno ao ponto de não crer que Jesus salvou você, salvou a mim. É isso que nós precisamos, é ter fé, crer no amor de Deus. Se você crer nisto, coma e beba para a sua própria salvação. Amém? Amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nessa manhã, ó Deus, simplesmente aceitando, ó Deus, esse sacrifício do Senhor, através do pão que nós deixamos claro, que simboliza, do cálice, o que simboliza, nós recebemos como corpo e o sangue do Senhor que foi derramado ali, que foi vertido ali na cruz, foi entregue por nós, para a salvação de nossas almas. E que o Senhor abençoe cada uma dessas vidas, aquelas que vão nos ouvir, e que também vão, Senhor Deus, participar desse momento, ó Deus, conosco. Entendam que não é pela nossa justiça própria, mas pela justiça de Cristo. Nós te damos graça. Muito obrigado, Senhor. Amém? Amém. Oremos então, irmãos, pelo encerramento desse trabalho. Agradecendo também as ofertas. Que Deus abençoe você, sua família, prospera, te dê tudo aquilo que você precisa, multiplicando e guardando a sua primícia, através da sua primícia, tudo aquilo que você tem. Só lembrando, a Vanessa pediu para lembrar, vai ser aqui na igreja, tá, irmão? Domingo, a partir de sábado, dia 17, a partir de 7.
Liberação você tem saldo. Ô glória, eita bênção. Amém? Todo mundo bem entendido? Todo mundo bem entendido? Amém? Amém? Ué. Alguma dúvida? Não vem falar que não é namorado, não, que é eternos namorados. Amém, irmãos? Entendido? Alguma dúvida? Então vai ser aqui mesmo, né, pra gente, né, criar mais essa identificação com a nossa comunidade, esse espaço que Deus tem nos dado, fazermos jus aí da nossa oferta. Foi muito bom o ano passado, mas o Senhor nos tocou, né, para que fizéssemos aqui, e assim será. Amanhã eu vou, a partir de umas 2 horas, né? Umas 2 horas, mas a partir das 2 horas, se alguém não tiver nenhum compromisso, a gente vai vir aqui para dar uma organizada, dar uma limpada ali atrás, porque aí é o pessoal que vai fazer. Quem quiser vir aí, pode vir, a gente vai dar só uma organizada, pretendemos não ficar muito tempo, quem tiver disponível, que amanhã, para alguns, vai emendar, né? Não vou fazer na terça, porque terça deixar o pessoal descansar, que quarta tem mais, mas é coisa simples, não é compromisso, tá? Mas quem quiser, a gente vai estar aqui a partir de 2 horas para dar uma organizadinha, tirar umas coisas dali, botar nos outros lugares, deixar uma coisa mais apresentável, tá? Dar uma limpeza. E os jovens abaixo de 35 para baixo, prepare-se aí para segunda quinzena de julho. Vocês se preparem, tenham ideias, troquem aí as ideias, que vai ser um culto, tem que ser um culto animado, hein? Não quer culto devagar aqui não. Né, meu marido? Não, nós vamos ser plateia. Amém. Amém? Eu quero ver esses jovens falando, pregando, dirigindo. Queremos ver um culto abençoado. Se vocês precisarem depois marcar um dia aqui, eu mais o irmão Flávio, o irmão Marido, tenho certeza que um de nós vimos aqui e ficamos quietinhos. Nós não vamos dar pitaco. Eu quero ver um culto de excelência aqui. É para Jesus. É para Jesus. Vocês definem aí. Amém? Temos ainda um tempinho, vocês vão pensando. Tá? Conversa com os meninos, o grupo está lá. Amém? Então vamos agradecer a Deus. Pai querido e amado, nós te agradecemos por este culto maravilhoso, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas vidas, ó Deus, que aqui estiveram ouvindo essa palavra, participando, Pai, do pão e do cálice. Que essa semana, Pai, seja uma semana abençoada, mas sabemos que virão as dificuldades. E que cada um aqui esteja ciente, ó Deus, e preparado para clamar ao Senhor, para que no toque das trombetas estejam preparados para agir com a força do Senhor. O Senhor abençoa, meu Deus, o nosso irmão Maico, que aniversariou ele ontem. Seja abençoando a vida dele, os demais aniversariantes desse mês. Abençoa cada uma dessas vidas. Pai, abençoa, ó Deus, o nosso evento no sábado. Que cada família, Pai, receba, Deus. Esse evento não é um passatempo. Ele tem, ó Deus, a finalidade de melhorar os momentos de comunhão, melhorar, Senhor Deus, a amizade entre os casais. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, ricamente esse momento. E também dos nossos jovens, que o Senhor já esteja inspirando. Senhor Deus, não como um compromisso, como algo difícil, mas como um desafio para o crescimento espiritual de cada um deles. Muito obrigado por tudo. Seja falando nos nossos corações, abençoando, Senhor Deus, aqueles que vão também ouvir através do vídeo, abençoando essas famílias que não podem estar aqui, em especial ali o nosso irmão Luiz, a irmã Cecília, o irmão Dinei, a Luísa. Esteja abençoando aquela vida, aquela família. Ó Pai, cada um daqueles que tem clamado, pedido oração, nossos colegas, nossos amigos, Pai, nosso trabalho, tudo que é nosso, nós colocamos nas mãos do Senhor.
para que o Senhor venha dirigir e nos fazer mais que vencedores. Tomamos posse dessa palavra para a glória do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Agora levanta as mãos e toma posse aí da sua bênção. Leva ela e não deixa ninguém tomar, nada do mundo espiritual avançar contra você, porque você é mais do que vencedor por Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus.